Vários são os remédios, ó, muitos remédios que você pode estar usando, pode estar comprometendo sem você saber os seus rins. Então, olha aqui, quer ver remédios que podem dar problemas renais, de complicar? São os chamados anti-inflamatórios. Então, se você tem hábito de usar anti-inflamatório o tempo todo, eu vou dizer assim, não é bom para a saúde renal. É assim, quando o médico prescreve anti-inflamatório para você, procure usar no menor tempo possível. Muito remédio leva uma sobrecarga de função renal e isso pode causar problema nos seus rins. Então, o ideal é você fazer um período curto de uso de anti-inflamatório, principalmente os chamados os anti-inflamatórios não esteroides. Esses têm maior risco de causar como efeito adverso alterações renais, lesões renais. Então procure ficar atento em relação ao uso indiscriminado dos chamados remédios anti-inflamatórios. Então fica de olho. Melhor coisa quando for prescrito um remédio anti-inflamatório é usar assim, sei lá, uma semana, no máximo 2 semanas, um tempo curto, que não seja longo. E não fica o tempo todo usando, não, vou usar anti-inflamatório, que é bom, que é isso, que é aquilo outro, e eu estou com inflamação no corpo, então isso não é bom, não é legal. Procure usar o mínimo possível, se melhor até nem usar um anti-inflamatório, mas isso vai depender de cada situação, de cada pessoa, né? Mas você teve um traumatismo no joelho, você caiu, machucou, está doendo muito, está intenso, aí você vai tomar um anti-inflamatório durante aquele período agudo que você está sentindo dor. Mas aquela dor não vai durar para sempre. Você usa, sei lá, uma semana para ter aquela melhora daquela parte dolorosa que você está tendo, alguma coisa nesse sentido, e aí reduz aquela parte de inflamação aguda que você está tendo, e aí depois você para o remédio para não ter esse acúmulo de uso, de quantidade de remédio e causar depois uma lesão renal, e isso aí causar uma insuficiência renal, isso aí não é legal, então tem que realmente cuidar dessa parte renal. Outros tipos de remédios que podem causar problemas renais é o uso crônico de analgésicos, vários tipos de analgésicos, como por exemplo o paracetamol, o ácido acetil salicílico. Então fica de olho. Se for prescrito dosagem exagerada desses remédios, né, você dá uma segurada. Então não é bom tomar remédio para dor o tempo todo. Eu estou com dor de cabeça, vou tomar remédio. Eu estou com dor na perna, vou tomar remédio para dor. Eu estou com dor no pé, vou tomar remédio. Segura aí, dá uma aliviada. Ou se for usar, usa somente quando tiver uma dor muito intensa. Aí, claro, tem que usar mesmo, mas não fica usando o tempo todo esses remedinhos, que isso aí pode causar, com o passar do tempo, inflamação do parênquima renal, do tecido renal, e isso pode dar um tipo de chamado nefrite intersticial, que a gente chama assim, que é tipo uma alergia, renal, né? Fruto justamente do uso excessivo de analgésicos, uso de anti-inflamatórios, tá? Então, esses grupos de remédios você deve segurar e evitar o uso muito intenso, tá? Bem, outros alimentos que vocês devem também, outros remédios que também podem causar comprometimento renal são os chamados remédios antibióticos. E aí entra uma lista muito grande de remédios que podem causar. Por isso que quando for prescrito um remédio para você de antibiótico, procura conversar com o médico para ver quais são os efeitos colaterais desses remédios, quais são os efeitos que podem causar danos na saúde, porque isso tudo é muito importante você discutir com o médico, conversar com o médico, não é discutir, conversar com o médico a respeito dos efeitos adversos, porque isso aí, é você que vai tomar o remédio, não é o médico que vai tomar o remédio, é você. Então, se é você que vai tomar o remédio, procura se informar. Se você não tem informação, se não for obtido, não deu tempo de você perguntar ao médico quais são os efeitos colaterais daquele antibiótico que você está tomando, você entra na internet e procura pesquisar, porque grande parte de número de antibióticos pode causar problemas renais. Então, vamos lá. Quais são esses remédios? E quais são esses antibióticos que podem causar? Principalmente, tem a gentamicina, que pode causar lesão renal,
amicacina, que também pode causar várias alterações na função renal, streptomicina, e aí vai a lista inteira, entendeu? Tem o grupo das tetraciclinas que pode causar, terramicina. Então, além disso, tem um outro remedinho também, que é um antibiótico chamado neomicina, que também pode causar lesão renal. E entra um outro grupo relacionados a remédios utilizados, né, para tratamento de determinadas doenças, como, por exemplo, antipsicóticos, né, além dos antibióticos, antipsicóticos. Então, os antipsicóticos, que são utilizados para psicose, também podem, alguns deles, com uso crônico, que muitas vezes a pessoa precisa usar durante longo período, e isso pode causar lesão renal, e você vai ter dois problemas, a psicose mais a lesão renal. Então tem que ficar de olho nesse negócio também. Então, se você conhece alguém que faz esse uso desses tipos de remédio, também pode estar comprometendo os seus rins. Outro grupo de remédios que pode causar, agora, esses remédios que eu vou falar agora, eles são muitíssimo utilizados. Sabe por quê? Porque os chamados remédios antiácidos, cujo principal é o chamado omeprazol. Então, todos os remedinhos dessa mesma química dos chamados zóis, omeprazol, no zol aí no final, o uso crônico, longo, continuado, pode lesar o seu rim e levar até uma insuficiência renal. E você ficar dependente depois de remédios para tratar a insuficiência renal. Então, o omeprazol e esses remedinhos antiácido é para uso por curto período de tempo. Ele tem a sua função. Se você tem uma gastrite, se você tem inflamação, esofagite, se você tem inflamação no seu estômago, esôfago e outras coisas mais, está indicado você usar por um período. O gastroenterologista vai passar para você durante um período, mas não pode usar um período longo, porque depois pode até piorar a gastrite, por incrível que pareça. Pode até inverter toda essa situação, porque, como eu já havia falado para vocês, o problema desses omeprazóis, desses antiácidos, não é só na parte renal também. Ele pode causar a chamada disbiose, que é um desequilíbrio da flora intestinal. Pode levar a problemas, e quando você tem a disbiose, você leva a inflamação no seu organismo, você leva a obesidade, você ganha peso, você leva a doença crônica. Então, tudo que desregula a flora intestinal é passível de ocorrer também as chamadas doenças crônicas, que são principalmente obesidade, diabetes, doença cardiovascular, doença autoimune, tudo porque você está usando muito o chamado antiácido, chamado omeprazol, que pode causar durante longo período, tá? Não é curto período não. Se você usar curto período, como eu falei para vocês, não tem problema nenhum. Não vai afetar a sua microflora intestinal, não vai afetar seu intestino, não vai levar nenhum problema. E nem vai levar a lesão renal. A lesão renal, alteração, insuficiência renal, isso tudo pode dar quando você usa do uso crônico dos chamados antiácidos. E esses são chamados inibidores da bomba de próton. É uma classificação de antiácidos, é uma classificação de remédios que são utilizados para o estômago, para a esofagite, para a inflamação do trato gastrointestinal, que tende a aumentar o pH intestinal, desativar a ação do ácido clorídrico, tornar menos ácido a secreção que existe dentro do estômago, e isso então leva a consequência de efeitos colaterais. Segura aí então no uso dos chamados inibidores da bomba de próton, que são o omeprazol, que é o principal representante, e outros sóis de medicações que existem por aí, tá? Então segura também. Da mesma maneira, outro dia, olha quantos remédios eu estou falando para você que pode causar lesão renal, né? Outros remédios são chamados fibratos. Esses fibratos são medicações utilizadas para baixar triglicerídeo no sangue. Então, às vezes, você tem excesso de gordura no sangue, e excesso de gordura no sangue é carreado, é transportado pelos chamados triglicerídeos, ou triglicérides, algumas pessoas chamam. Eu prefiro mais a palavra triglicerídeos, que carregam a gordura que está dentro do sangue. Então, se você tem taxa elevada de
de triglicerídeo no sangue, significa que você tem muita gordura dentro do sangue. E isso não é bom, porque pode levar a uma série de consequências de lesões do endotélio vascular, né? Aumento da obesidade, aumento da doença crônica e, logicamente, quando você tem lesão dos seus vasos por dentro, aumenta a possibilidade de quê? De fazer as chamadas alterações de coagulopatia, de coagulação dentro do vaso, que pode ser uma trombose, um infarto, um derrame, uma isquemia. Então, isso tudo pode acontecer. Por quê? Porque às vezes você tem excesso de triglicerídeos no sangue, mas às vezes você vai tomar o fibrato e o fibrato vai dar problema, porque pode ter como efeito colateral lesões renais. Então, segura aí, o uso crônico de fibratos não é legal. Da mesma maneira, se você for usar o fibrato, né, que é uma medicação para reduzir os triglicerídeos no sangue, por um curto período, não vai afetar o seu rim, não vai levar a nenhuma alteração de lesão renal e você vai poder usar. Mas a gente sabe também que muitas vezes, a maioria das vezes, o excesso de triglicerídeo que está lá dentro do seu sangue, que às vezes é o fibrato que você está usando ali, talvez se você fizer uma modificação no seu plano alimentar, possa diminuir, talvez de uma maneira muito efetiva, os triglicerídeos no sangue. Então você vai mudar o seu plano alimentar, mudar o que você come, reduzir todas as frituras, as gorduras, tudo isso que pode transformar em gordura dentro do sangue e com isso você ter uma queda do seu triglicerídeo. Será que você está bebendo muita bebida alcoólica que forma gordura lá no seu sangue, que forma os seus triglicerídeos? Será que você está comendo muita gordura que existe dentro do seu alimento e você não sabe? Né? Você está comendo uma sopa, uma sopa tá de água, né? Mas às vezes tem gordura de dissolvido, porque você não sabe, é só você congelar. Congelou, chega lá, você congela a sopa, às vezes você vê na superfície tudo branquinho, e cara, tá cheio de gordura. Aí você só descobre depois, quando esfria, que às vezes quando está tudo quentinho, você não vê que tem gordura, não percebe às vezes que tem gordura. Então, segura aí, no caso dos fibratos, se por um uso longo e de preferência fazer um plano alimentar para baixar os triglicerídeos, se for o caso, né? Às vezes tem remédio usado para vírus, como é o caso da aciclovir. O aciclovir também. Mas eu tenho um vírus aqui, que é o herpes, que eu estou a longo período, eu não fico curado nunca, então eu estou usando o aciclovir há vários meses, sei lá, muito tempo. Pode estar fazendo uma lesão renal.